Peço que os irmãos acompanhem, por gentileza. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 11. O tema da mensagem hoje é Vivendo sob a poderosa mão de Deus. Vivendo sob a poderosa mão de Deus. O texto diz assim, 1 de Pedro 5, lerei verso 5 a verso 11. Rogo igualmente aos jovens, diz a palavra de Deus no verso 5. Sede submissos aos que são mais velhos, outros sem no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Nosso querido Deus, mais uma vez, Pai Santo, oramos, agora pedindo do Senhor que fale conosco. Teu povo veio à tua casa hoje para ouvir a tua voz. Não a minha, não a de qualquer homem, não elucubrações humanas, não pensamentos filosóficos deste mundo, mas a tua voz, a tua palavra. É disso que precisamos. Ela é alimento para a nossa alma. Ela é pão, ela é água, ela é o suprimento que precisamos. E nós pedimos do Senhor agora, por favor, Pai Santo, humildemente na Tua presença, fala com Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vivendo sob a poderosa mão de Deus. Esse é o tema da mensagem de hoje, extraído principalmente do nosso versículo 6, que diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. No Novo Testamento, essa expressão é pouco comum, mas ela é bem comum no Antigo Testamento. Quando nós falamos sobre a poderosa mão de Deus, normalmente o que se tinha em mente são os feitos grandiosos, os feitos que Deus faz que são ou que foram notórios aos olhos do seu povo. Deus, por exemplo, diz a Bíblia, que tirou o seu povo do Egito com sua poderosa mão. Então está falando normalmente dessas coisas que Deus faz, manifestando o poder para o seu povo. O apóstolo Pedro está usando essa expressão aqui, na sua primeira carta, e são as suas considerações finais. E parece que ele está tentando lembrar o povo de Deus, esse mesmo povo, que era o povo que foi disperso por todas as regiões por conta da perseguição à fé cristã. Pedro escreve para os crentes da chamada diáspora ou dispersão. São as pessoas que creram em Jesus e por crerem estavam pagando um preço alto. E tendo agora que fugir, e sendo agora humilhados, e sendo agora oprimidos, e sendo agora desprezados pelo mundo, Pedro está dizendo que eles deveriam se lembrar que viviam sob a poderosa mão de Deus. Esse mesmo Deus que no passado operou feitos maravilhosos a favor do seu povo, é o Deus que hoje também opera, que continua operando com sua poderosa mão. E eu quero destacar algumas atitudes de pessoas que devem viver, que vivem sob a poderosa mão de Deus. A primeira delas está no versículo 5 e 6, e falando, trocando em miúdos, eu diria que a primeira atitude daqueles que estão sob a poderosa mão de Deus é a atitude da humilhação. Você deve se humilhar.
A primeira delas, se humilhar de 3 formas. A primeira, sendo submisso aos líderes piedosos. Perceba que o versículo 5 diz: sede submissos aos que são mais velhos. Agora, por que os que são mais velhos? A palavra aqui, os que são mais velhos, é a palavra presbíteros. A mesma palavra que é usada no versículo 1, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Essa palavrinha presbítero, que é um sinônimo da palavra pastor, diz respeito, e era usada normalmente aquelas pessoas que eram mais velhos, por isso o texto traduz assim. O presbítero normalmente era alguém mais velho, era um ancião. E o texto aqui está dizendo que nós devemos, os mais velhos aqui são os presbíteros. E um crente que quer viver desfrutando do poder da mão de Deus em sua vida, deve, portanto, em primeiro lugar, se submeter, diz a palavra de Deus, sede submissos aos presbíteros, aos que são mais velhos, aos anciãos da igreja. Claro, não é aqui qualquer presbítero. Em primeiro lugar, no começo do capítulo 5, olha a gagueira aí, no começo do capítulo 5, a Bíblia fala quais são as características de um presbítero que deve ser seguido pelas ovelhas. A Bíblia fala assim, eles devem pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente. Então, sejamos submissos aos líderes que pastoreiam, não por obrigação, e nem que sejam preguiçosos. Tem muito pastor preguiçoso. Sabia disso? Ele acha que o papel dele é só pregar. Domingo à noite, e só. E tem muito pastor assim no ministério, mas a Bíblia diz que os pastores devem pastorear, não por constrangimento, ou seja, porque tem que fazer, porque se deixar não faz, mas espontaneamente como Deus quer. É aquele que tem a visão, que é proativo, que age, que tem o coração na obra de Deus. E ele fala assim, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, não aqueles que visam somente o lucro, o benefício pessoal, não aqueles que querem se tornar os dominadores, como diz o versículo 3, os donos da igreja, mas de boa vontade e que são exemplos para o rebanho. A esses, diz a Bíblia, sejam submissos. Uma outra coisa importante aqui, e a que eu gostaria de destacar, na verdade, é que estar em submissão aos mais velhos, ou aos presbíteros, subentende, obviamente, estar em comunhão com a igreja. Entende isso? Se você está em submissão aos líderes da igreja, é porque você está em comunhão com uma igreja. E é importante destacar isso hoje, porque existe essa tentativa de ensinar para as pessoas os chamados desigrejados. São aqueles que dizem que podem ser crentes sem estar em nenhuma igreja. Muitos dizem isso por aí. Não, eu sou crente, pastor, mas eu sou crente em casa. E usam argumentos que dizem ser muito piedosos, porque a gente deve viver para a glória de Deus em tudo o que fazemos. E eu posso viver para a glória de Deus aqui em casa. Para que ir no culto? Para que, afinal de contas, ter comunhão como igreja local? Eu posso muito bem, tranquilamente, servir a Deus aqui sozinho. E é um movimento bem forte esse, inclusive, nos nossos dias, bem forte. Eles normalmente se arrogam como sendo mais piedosos do que os demais. É porque não tem nenhuma igreja aqui na cidade que é a minha altura, a altura da minha santidade. Todas as igrejas, normalmente, os pregadores são ruins, os pastores não prestam, as igrejas têm costumes que são terríveis, não são isso, não são aquilo, não são aquilo outro, então eu prefiro ficar sozinho. Só, irmãos, que não tem nenhum ensino mais estranho ao Novo Testamento do que esse. Desde Atos até Apocalipse, a igreja normalmente é um corpo que tem comunhão uns com os outros. Ninguém é igreja sozinho. Aliás, quando a palavra igreja é usada no Novo Testamento, ela é usada de duas formas. Ou se referindo à igreja no que diz respeito a todas as pessoas do mundo, em todos os tempos que creem em Jesus, ou ela diz respeito a uma igreja local, a uma comunidade, a um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar para cultuar. Mas em nenhum lugar você encontra a palavra igreja dizendo respeito a uma pessoa só. Então as pessoas dizem assim, eu não preciso ir à igreja, eu sou a igreja. Você não é a igreja. A igreja é isso aqui, somos nós. E a palavra de Deus, portanto, diz que se nós queremos desfrutar do poder da mão de Deus, é necessário que estejamos em submissão aos mais velhos, aos presbíteros, o que nos leva a entender que nós precisamos estar em comunhão com uma igreja local, aonde esses homens ministram, evidentemente. Uma segunda questão, para que nós possamos viver sob a poderosa mão de Deus,
Ainda no versículo 5, o texto diz assim: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Cingi-vos de humildade. Deixa eu destacar um detalhe sobre essa palavrinha cingivos. A palavra cingivos aí, ekkombomai, na verdade, era um termo que era utilizado para descrever, irmãos, a ação de um escravo que estava numa casa, e ele se vestia com um avental para poder fazer os seus serviços e não sujar as suas vestes. Normalmente o escravo, quando estava em serviço, amarrava esse avental ao seu corpo para servir o seu possuidor. O que o texto diz, então, quando ele diz, cingi-vos todos de humildade, ele está dizendo como um escravo se vista do avental da humildade para servir. Só serve aquele que é humilde. E o texto, então, está dizendo, vocês precisam servir o seu próximo. Pedro podia falar disso muito bem, porque ele ouviu o próprio Senhor Jesus ensinar muito a esse respeito. O Senhor Jesus disse assim, o Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para quê? Para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus foi quem disse, aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja esse o que vos sirva. E o Senhor, claro, ensinou isso com a própria vida. Foi Pedro quem estava lá, quando Jesus, aliás, Pedro era um dos que estavam lá, quando Jesus se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos seus discípulos. Lembra desse fato? Está lá em João capítulo 13. E quando ele lava os pés dos seus discípulos, o que ele está fazendo ali é reduzindo-se ao papel do escravo mais baixo que havia numa casa. Quando as pessoas chegavam na casa naquela época, era comum que lavassem os pés, porque eles se assentavam à mesa. Mesas não eram como a nossa, dessa altura, elas eram praticamente no chão, as pessoas sentavam-se no chão. E os pés, porque elas viajavam, e viajavam usando sandálias, e não havia asfalto, calçado e assim por diante, normalmente ficavam sujos. Antes de sentar-se à mesa, as pessoas vinham o escravo mais humilde, o menor da casa, e lavava os pés dos convidados, para que eles pudessem assentar-se à mesa. Jesus, quando fez aquilo, assumiu o papel do servo mais humilde. E Jesus disse que assim como eles viram Jesus fazendo, eles e nós deveríamos fazer também. Então, quando a Bíblia diz cingi-vos de humildade, a Bíblia está dizendo que se nós vivemos sob a poderosa mão de Deus, nós precisamos viver como servos. Irmãos, se você creu em Cristo, você é servo. Não há Senhor entre nós. Não há Senhor da igreja. Não há um que é mais importante do que o outro. Aliás, segundo o padrão de Jesus, o maior é o que serve mais. Fomos chamados para servir. E a palavra de Deus, portanto, nos ensina isso nesse texto. Uma terceira verdade aqui, ainda dentro do nosso primeiro tópico de se humilhar, é que nós devemos nos humilhar porque a mão de Deus é poderosa para resistir aos soberbos. O soberbo é aquele que supervaloriza seus próprios talentos, sua própria pessoa, seu próprio eu, ao mesmo tempo que despreza os demais. Eu sou maravilhoso, o próximo não. Eu sou super inteligente, você não. Eu sou super capaz, você não. Eu tenho muitos dons, você não. Então, essa pessoa é a pessoa soberba. Ela se considera melhor, superior a todas as demais que estão à sua volta. É aquela pessoa que não pode levantar a mão para o céu. Porque se ela levantar, ela é tão santa que Deus vai puxar ela. Ela é maravilhosa aos seus próprios olhos, claro. Ela é soberba. A Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos. Agora, essa palavra resiste, tem mais uma vez uma figura aqui, que é uma figura militar. A palavra antitassomai significa estar contra. E a estar contra no seguinte sentido, lançar-se armado contra, ou organizado para batalhar contra. Deus é oposto ativamente contra os soberbos. O soberbo compra briga com Deus.
Deus resiste. É a figura de um exército que vem, mas um outro exército que vai e não deixa que ele avance. Coloca a mão no peito do soldado contrário e não permite que ele vá adiante. Essa é a palavra resistir aqui. Nós precisamos nos humilhar porque Deus resiste aos soberbos com a sua poderosa mão. Mas a mesma poderosa mão de Deus que resiste aos soberbos, diz o versículo 5, concede aos humildes a sua graça. Amém, né, irmãos? Concede aos humildes a sua graça. A humildade não era motivo de glória, de louvor no mundo antigo, não. Não era. Na verdade, no mundo antigo, o valor do homem era medido por suas conquistas. Até hoje, quando você vê filmes daquela época, do Império Romano, do Império Grego, você vê, por exemplo, soldados sendo condecorados, né, por causa dos grandes feitos dele em batalha. Eles eram os heróis. Eles eram as pessoas que eram aplaudidas no mundo antigo. E essas eram pessoas que não eram nada humildes, não. Andavam mesmo com a cabeça em pé, faziam o que queriam, desprezavam aqueles que eram menos favorecidos, mas eles eram tidos como heróis da sociedade. Mas aqui agora, no reino de Deus, é diferente. No reino de Deus, o humilde é o que recebe a graça de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, e também lá em Provérbios, capítulo 3, nós temos esse texto, mais uma vez, na verdade, Provérbios 3, a citação tanto de Tiago como de Pedro aqui. Provérbios 3, 34. E a graça aqui parece ser a capacidade de suportar os ataques dos inimigos. Parece ser a bênção de Deus como uma providência cotidiana para a gente conseguir andar e lidar com as dificuldades da vida. Além disso, o humilde recebe a graça de Deus porque sabe que não pode lutar sozinho. Humilde é aquele que olha para o seu pecado e ele fala, eu não posso vencê-lo. Humilde é aquele que olha para as tentações do mundo e diz, elas são mais fortes do que eu. E por causa disso, ele não faz outra coisa a não ser correr desesperado para Deus e depender dele com tudo que ele tem. Diz a Bíblia, esse é aquele que recebe a graça de Deus. Enquanto nós estamos dizendo, somos suficientes, somos fortes, somos capazes, somos melhores, nós conseguimos, não há graça para lidarmos com os impropérios da vida. Mas quando quebrantados, vamos ao trono da graça de Deus, recebemos socorro para a ocasião oportuna. Diz o autor de Hebreus, Isaías capítulo 66, o texto é bem conhecido, e Deus diz, mas um homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, e o que treme da minha palavra. Para esse eu olharei, diz Deus. Esse é o que recebe a graça. Então a Bíblia diz que a mão de Deus é poderosa para resistir aos soberbos, para dar graça aos humildes, e mais do que isso, diz o versículo 6, que se nós nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, Ele, em tempo oportuno, nos exalta. Poderosa mão de Deus, a mão de Deus é poderosa para nos exaltar em tempo oportuno. Pense no impacto disso para aqueles cristãos. Homens, como eu disse na introdução da mensagem, que estavam sendo perseguidos, humilhados, escarnecidos, envergonhados, abandonados pelos homens, em vários lugares do mundo. Pedro está dizendo assim, o mundo está desprezando vocês, mas a mão poderosa de Deus os irá exaltar no tempo oportuno. Agora entenda, o exemplo de Cristo aqui eu acho que deve chamar nossa atenção. Os judeus e os romanos se uniram para crucificar o Senhor Jesus. Não houve momento de maior humilhação do que aquele. Ele foi cuspido, escarnecido, esbofeteado. Eles diziam, és o Cristo, desce daí, salvaste os outros, eles diziam. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz, se o Senhor descer eu creio. Eles tamparam seus olhos, eles batiam nele e diziam, és profeta, profetiza então quem foi que te bateu. E diz a palavra de Deus que como ovelha muda, ele foi perante os seus tosqueadores para o matadouro. Ele não abriu a boca. Mas Filipenses capítulo 2 nos diz que esse mesmo Jesus que foi obediente até a morte,
e morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que é acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele que foi humilhado na cruz é aquele que Deus exaltou sobre todo outro nome que existe no universo. A Bíblia diz assim: em tempo oportuno, Deus nos exalta. Da mesma forma que aconteceu com o nosso Senhor, vai acontecer conosco. Mas se a gente se humilhar diante da mão de Deus, não de homens, de Deus, é Ele quem nos exalta. Foi assim com o nosso Senhor e esse é o nosso maior exemplo. O versículo 7, continuando, e agora indo para o segundo ponto, a primeira atitude, portanto, é a atitude de se humilhar. A segunda é de descansar. Olha o que diz o versículo 7. Essa palavra sempre é uma guilhada no meu coração. O texto diz: lançando sobre ele um pouco da vossa ansiedade. É isso que está aí, irmãos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é compatível você declarar que está sob a poderosa mão de Deus, ao mesmo tempo que vive ansioso. Eu vou repetir. Não é compatível dizer que se está sob a poderosa mão de Deus, ao mesmo tempo que você vive ansioso. Você está sob a poderosa mão de Deus? Então por que você está ansioso? Essa é a pergunta básica aqui. E o texto, portanto, nos está dizendo que a ansiedade é algo que nós temos que lançar sobre Jesus. Aliás, segundo Jesus, olha isso aqui, gente. É forte. Tampa os ouvidos aí. Não tampa não, senão você não vai ouvir, né? Você tem que ouvir. Mas segundo Jesus, a ansiedade é coisa de ímpio. Ele diz lá em Mateus capítulo 6 assim: os gentios são os que se preocupam com essas coisas. Por que vocês estão ansiosos quanto ao que há vez de comer, o que há vez de beber, ou o que há vez de vestir? Os gentios é que se preocupam com isso. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Portanto, para o povo de Deus não é compatível viver ansioso. A definição de lançar é legal. Lançar não é colocar com cuidado. Lançar não é ir lá com carinho, né, e depositar algo. Lançar é lançar. Lançar é literalmente jogar. Essa palavra aqui descreve dois atos que a gente pode mencionar. O primeiro deles é o ato de você colocar uma carga sobre um animal, sobre um jumento, por exemplo, para poder ele carregar essa carga durante a viagem. Vocês estavam aí domingo passado, ouvindo um pastor japonês pregar lá sobre o jumento? Eu nunca fui chamado tão de jumento na minha vida. E o pior de tudo é que eu ainda gostei. Só, né, o povo de Deus mesmo, né? Tem nada a ver isso. Voltando aqui. Então, a palavra aqui lançar tem a ver com você pegar uma carga que é pesada e colocar sobre um animal. Você não consegue fazer isso se você tentar colocá-la com cuidado, porque é uma carga pesada demais. Você literalmente tem que dar um impulso e jogar ela para cima do animal e ela cai em cima dele. Você só consegue colocar a carga em cima dele se você lançar de verdade. Um outro exemplo que é muito comum, para o qual essa palavra é usada, e Pedro sabe muito bem disso, porque Pedro era um pescador, era o exemplo de lançar as redes. Tem pescador aqui nessa manhã? Eu não sou pescador, eu odeio pescar. Não me chama para pescar, eu não vejo graça em pescar, eu não aguento ficar ali, você entendeu? Mas tem gente que gosta. E o pescador que vai jogar a rede sabe muito bem que se você pegar a rede e simplesmente fazer assim na água, não vai adiantar nada. Tem um jeito certo de jogá-la, né? De maneira que ela se abre toda e cai na água de maneira certa e os peixes então podem cair nela. Se você não lançar, você não tem sucesso na pesca. Você tem que saber lançar a rede. Eu me lembro que eu estudando no seminário, tinha alguns amazonenses que pescavam. E eu ficava impressionado porque era bonito de ver a forma como eles lançavam e a rede se abria e ela se desenhava assim, de uma forma tão bonita e ela caía sobre a água. E era tão incrível que praticamente não fazia impacto sobre a água. Ela
caía ali, era uma coisa interessante de ver. Eles lançavam. A Bíblia diz, é assim que você lida com a sua ansiedade. Nossa ansiedade é um fardo pesado. Nossa ansiedade é uma rede que, na verdade, enrola o pescador e não pega a pesca. Então, para que você consiga se livrar dela, você tem que lançá-la toda sobre o Mestre. Lançá-la mesmo. Jogar tudo. Fazer força e colocar sobre ele. Segundo Filipenses 4:6, você lança sua ansiedade diante de Cristo quando faz suas petições, súplicas e ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que é um texto bem conhecido, fala que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, diz a Bíblia, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplicas e ações de graças. Parece que o antônimo de ansiedade é oração. Lembra de Ana? Ana estava muito aflita. Ana não tinha filhos. Penina ficava tirando onda com ela. Mas aí diz a Bíblia que ela vai até o tabernáculo e ela se dobra diante de Deus. E diz a Bíblia que ela derrama a sua alma diante do Senhor. Quando ela se levanta, é incrível pensar que a Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste. O filho dela não tinha nascido ainda. Na verdade, ela nem sabia se o filho dela ia nascer mesmo ou não. Mas ela orou e lançou sobre ele a ansiedade dela. Quando ela foi embora, ela estava diferente. Então perceba que o texto diz, lançando sobre ele. Segundo Mateus 6,33, você lança sua ansiedade diante de Deus, quando busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Jesus diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, lá no versículo 25. E no versículo 33 ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto diz que nós devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O Senhor está perto. O Senhor está presente. O Senhor está cuidando. O Senhor se importa com cada um de seus filhos pessoalmente. Não é uma coisa genérica. Nós estamos aqui, Deus está lá de longe, assim, vendo a turma, quando alguma coisa estranha acontece, Ele intervém. Claro que não! O Deus bíblico é o Deus que cuida pessoalmente de mim e de você. Então a Bíblia diz, Ele tem cuidado de nós. O contexto aqui é interessante, porque no versículo 4, Pedro está falando sobre a manifestação do Supremo Pastor. O Supremo Pastor vai se manifestar e vocês receberão a imarcessível coroa da glória. E agora ele está falando de cuidado. Eu acho que talvez essas duas ideias não estão separadas uma da outra. Deus está lembrando, Pedro está lembrando que quem cuida de nós é o Supremo Pastor. Ele guia, porque é isso que um pastor faz. Ele protege, é isso que um pastor faz. Ele alimenta, é isso que um pastor faz. Deixa eu lembrar você de um texto que é tão conhecido, tem gente que usa ele como a reza. Não usa como reza, não é assim. Mas você pode se lembrar desse texto nos momentos difíceis. Talvez você pode até falar comigo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você lembra desse texto? O pastor Artemio falava lá no Maranata, o Senhor é meu pastor, isso basta. Eu não preciso nem ler o resto do texto. O Senhor é o meu pastor. Mas eu vou ler o resto do texto. E ele diz, e nada me faltará, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Diz o texto, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Lance sobre ele a sua ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Eu vou parar por aqui. Acho que não precisa mais. Eu tinha mais 2 pontos aqui, mas são 10 horas.
Quem sabe a gente continua numa próxima ocasião. Por hoje, portanto, se você quer viver sob a poderosa mão de Deus, em primeiro lugar, seja humilde. Em segundo lugar, descanse. Lance sobre ele a sua ansiedade. Vou só te contar quais eram os outros 2 pontos. O terceiro ponto era vigiar, porque, diz a Bíblia, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. E o quarto e último ponto era esperar, está lá no versículo 10. Esperar a fidelidade, a glória eterna, o fim do sofrimento e o amadurecimento espiritual. Quem sabe na próxima a gente continua. Mas que Deus te abençoe. E lembre-se sempre, você está sob a poderosa mão de Deus. Seja humilde e descanse no Senhor.